Reunião no Parque São Jorge entre diretores do Corinthians e diretor de empresa que há um bom tempo tenta patrocinar o Timão com proposta milionária. Realmente aconteceu. Atacante Guinegão já superou os atacantes Yuri Alberto e o Memphis na média de gols dessa temporada 2025 e entendam por que o treinador Dorival Júnior ficará de fora dos 2 próximos jogos do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E esse vídeo de hoje tem um oferecimento da Golcase. Na Golcase você encontra uma variedade gigantesca de produtos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Lá tem garrafinhas, tem capinhas para celulares das melhores qualidades, onde você pode personalizar a sua capinha com seu nome, número, uma variedade enorme de capinhas do Esporte Clube Corinthians Paulista, que é o que nos interessa. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link que leva vocês diretamente para a página da Golcase com todos os produtos do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o mais importante, tudo é oficial licenciado. E para você que quer vantagens, aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aqui na tela. Utilize o cupom CAPITA que você terá descontos exclusivos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as suspensões do treinador Dorival Júnior. Após ter tomado cartão amarelo e depois um cartão vermelho, o treinador Dorival Júnior ficará de fora dos 2 próximos jogos do Timão. Corinthians foi até Porto Alegre na noite da última quarta-feira, 1º de outubro, fazer o jogo da 26ª rodada do Brasileirão contra o Internacional. Timão com extrema necessidade de vitória, 2 derrotas consecutivas nós vínhamos na competição, então a vitória era essencial. Abrimos o placar, marcamos o segundo gol. Ao meu ponto de vista, o Hugo não estava impedido, foi anulado pelo árbitro de vídeo. E no último lance do jogo, o árbitro acabou inventando um pênalti para o Internacional. E durante a revisão, a análise, para até a sequência marcar o pênalti, o treinador do Corinthians, Dorival Júnior, reclamou muito da arbitragem, tomou um cartão amarelo, continuou reclamando de uma forma muito enérgica, até que levou o cartão vermelho. Então, com esses cartões, o Dorival ficará suspenso contra o Mirassol, ficará de fora contra o Mirassol e também contra a equipe do Santos no dia 15. Mas por que 2 suspensões? Quando ele tomou o cartão amarelo, ele já estava pendurado. E aí ele toma o cartão vermelho, acabou acumulando mais uma suspensão. Então com isso o Dorival acabou infringindo a regra do artigo 97 do regulamento de competições da CBF. Com isso ficará de fora dos 2 próximos jogos do Timão. A minha opinião quanto a essas suspensões do Dorival é a seguinte. Primeiramente, o Dorival acabou saindo fora do controle. O Dorival ficou realmente muito irritado com tudo que estava acontecendo ali. E realmente com toda razão, porque o árbitro de campo e o árbitro de vídeo ficaram procurando um motivo para marcarem esse pênalti para o Internacional. Volto a dizer a vocês, na minha opinião não foi pênalti. O Kaká sim acaba ali segurando no braço do Bruno Henrique, mas não o suficiente para ele ter caído de costas, pelo menos na minha opinião. E no VAR, em câmera lenta, tudo realmente acaba se tornando um lance faltoso. Então é complicado o que vem acontecendo com o Corinthians. No segundo jogo consecutivo, Corinthians prejudicado pela arbitragem contra o Flamengo, era um lateral para nós, acabou sendo dado para eles e virou o gol do adversário. Então o Corinthians que já vem uma sequência de jogos sendo prejudicado. O Dorival não segurou, reclamou demais, acabou tomando um amarelo, tomando vermelho, e agora ele ficará de fora dos 2 próximos jogos. Quem vai substituí-lo é o seu filho, o Lucas Silvestre, claro, com o Dorival nas tribunas acompanhando, mas 2 jogos de suspensão para o treinador do Corinthians nos 2 próximos jogos, e é um treinador, uma comissão técnica, uma diretoria, nós torcedores que não aguentamos mais o Corinthians ser tão prejudicado, mas infelizmente a CBF pouco faz
por esses lances que o Corinthians vem sendo prejudicado já há um bom tempo. E agora vamos falar sobre o Guinegão, atacante que vem marcando muitos gols nos últimos jogos, jovem atacante que subiu nessa temporada para os profissionais. Para se ter uma ideia, com os gols marcados nos últimos jogos, o Guinegão já superou o Yuri Alberto e o Memphis na média de gols nesta temporada. O Guinegão, sem dúvida nenhuma, é um dos principais destaques do Corinthians desde que ele precisou assumir a titularidade. Na verdade, o Guinegão e o Kaique ganharam oportunidades com o Dorival praticamente juntos, com o Memphis machucado, o Yuri Alberto precisando fazer cirurgia, mas o Guinegão, de todos os jovens que ganharam até agora oportunidades com o Dorival, o Guinegão, ao meu ponto de vista, já é titular absoluto. Nos últimos 8 jogos, o Guinegão marcou 5 gols, deu uma assistência e o total de jogos dele nos profissionais, desde que ele ganhou as primeiras oportunidades, são 13 jogos. Então, calculando 13 jogos, 5 gols marcados, o Guinegão simplesmente ultrapassou o Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro na temporada, e também o Memphis na média de gols. Para se ter uma noção, em 13 jogos e 5 gols, a média de gols do Guinegão é 0,38 por partida. O Yuri Alberto vem na sequência, absolutamente com mais jogos, são 44 jogos e 14 gols, com uma média de 0,31. O Memphis, em 38 jogos, marcando 8 gols, está com uma média de 0,21 gols por partida. Então, nessa temporada 2025, o Guinegão já ultrapassou os dois e tem a melhor média de gols no Corinthians nessa temporada 2025. A minha opinião quanto a esses números do Guinegão é a seguinte: é impressionante o que ele vem fazendo. Desde que ele ganhou uma sequência, desde que o Yuri Alberto precisou fazer uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto, ou seja, estamos aí prestes a completar 2 meses que o Guinegão passou a ter oportunidades. É impressionante o que ele vem fazendo dentro de campo. Como eu disse, são 5 gols marcados, uma assistência. Como já acabei de explicar a vocês, em médias de gols, ele já ultrapassou o Yuri Alberto e o Memphis. 13 jogos, 5 gols marcados. Então estamos falando de um jogador que vem em um progresso espetacular. É impressionante o que o Guinegão vem fazendo com a camisa do Corinthians. E não somente pelos números, não somente por gols marcados, pela assistência que ele já deu, mas sim pelo que ele faz dentro de campo. É um jogador muito importante. Puxa a marcação, abre espaços para os meio-campistas, luta contra os adversários, ganha a maioria das jogadas e ajuda também na recomposição, marca e também fecha os espaços quando o Corinthians não tem a bola. Então é simplesmente espetacular o que ele vem jogando e tendo oportunidades, tendo essa sequência que ele vem tendo, para mim sinceramente ele vai evoluir cada vez mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião surpreendente que realmente aconteceu no Parque São Jorge e uma proposta milionária por empresa que há muito tempo vem tentando patrocinar o Corinthians, mas até agora o Corinthians não deu sinais que vai fechar e parece que realmente um acordo não deverá acontecer. Eu estou falando para vocês da Fatal Model. Conforme estamos acompanhando nos últimos meses, a Fatal Model vem tentando patrocinar o Corinthians, vem tentando divulgar a sua marca no timão, principalmente no uniforme, na camisa do time masculino profissional. O que chamou a atenção nos últimos dias foi uma entrevista do Samuel Ongarato, diretor de novos negócios da empresa, deu uma entrevista ao jornalista Thiago Salazar na Salazar TV e acabou expondo detalhes de uma reunião que ele teve com... Essa reunião aconteceu em 2024 com o Fred Luz, que na época era o CEO do Corinthians,
além do Fred Luz, esteve presente nessa reunião o Vinícius Manfred, que na época era o superintendente de comunicação e ainda é, que na época era o superintendente de marketing e ainda ele está nessa função, além do Sandor Romanelli, superintendente comercial, que na época era e hoje também continua sendo o superintendente comercial. O que ele revelou? Ele revelou que a empresa tinha o interesse de patrocinar a camisa do Corinthians, que foi oferecido meia ou calção, e que o Timão pediu valores de 40 milhões de reais, 10 vezes acima do mercado. Regiões ali que costumam ser vendidas entre 2 a 4 milhões, ele revelou que o Corinthians pediu 40 milhões, e que surpreendeu ainda mais é que a empresa aceitou, enviou a proposta ao Corinthians, formalizou, mas ele não teve resposta até hoje, nem que sim, nem que não. Devido a essas palavras do Samuel Ongarato, eu entrei em contato com uma fonte ligada próxima ao marketing do Corinthians, que me esclareceu que a única proposta que o clube recebeu da empresa da Fatal Model foi no valor de 10 milhões de reais para a parte traseira do calção, contrato de 1 ano dividido em 12 parcelas. Então, essa fonte me assegurou que não teve nenhuma proposta de 40 milhões de reais que foi aceita pela empresa e muito menos formalizada. Então, muito provavelmente o Samuel Ongarato vai continuar dando as suas entrevistas, inclusive ele disse que tem mais coisas para revelar. Então, vamos seguir acompanhando as cenas dos próximos capítulos dessa tentativa da empresa de patrocinar o Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação que eu recebi envolvendo proposta da Fatal Model ao Corinthians é a seguinte. Primeiramente, quando eu recebo informações desse tipo, que acabam contrariando, no caso, o que foi dito por uma pessoa, eu particularmente tenho um cuidado muito grande, porque, primeiramente, eu não estou aqui, de repente, para querer dizer, muito menos dizer que alguém está mentindo ou que alguém faltou com a verdade. Primeiramente, são muitas pessoas que trabalham ali no Corinthians. Só nessa reunião tivemos 3 pessoas. 2 ainda estão dentro do clube e uma não está mais, que é o Fred Luz, o Vinícius Manfred, que esteve na reunião, e o Sandor Romanelli ainda continuam com seus cargos dentro do Corinthians. Então a primeira questão é ter cuidado para não parecer que alguém está sendo desmentido aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa. Estamos falando de uma empresa que acaba dividindo opiniões. Tem muitos torcedores que apoiam o Corinthians fechar um acordo com a empresa pelo fato da necessidade de dinheiro que o Timão tem. E muitos também não concordam. Fato é que é o que eu estou dizendo para vocês. As opiniões são divididas pelas questões envolvendo moralidade. Há dentro do Corinthians quem garanta que não vai passar pelo compliance. Então estamos falando de um assunto que acaba sempre voltando à tona. Não é de hoje que nós falamos de Fatal Model, que tenta patrocinar o Corinthians. Recentemente os casos do Pogba, pagaram o Memphis, pagaram o transfer ban. Fato é que eles estão tentando. E enquanto o Corinthians ficar nessa conversa e não responde nem que sim nem que não, as conversas ainda vão continuar. Podem ter certeza que ou o diretor de novos negócios da empresa, ou algum representante do marketing da empresa, vão continuar falando sobre essas tentativas de patrocinarem o Corinthians e o Corinthians, de repente, não responder. Então, pelo que eu recebi de informação, os valores que a empresa formalizou nessa proposta não foram agradáveis ao clube, o clube não aceitou, achou que não compensava e acabou não aceitando, mas volto a dizer, o Samuel Ongarato disse ao Salazar que aceitou uma proposta de 40 milhões, que formalizou. De repente ele pode ter formalizado para uma outra pessoa que também está ali tomando conta desse setor. Enfim, é uma situação complicada e, ao meu ponto de vista, era o próprio Corinthians respondendo que sim ou que não, para que de repente isso acabasse, ou que pelo menos encontrasse uma forma de que a empresa não continuasse tendo a sua marca
levada usando o nome do Corinthians sem o Corinthians estar recebendo nada. Porque todas as vezes que eu falo e outros falam sobre a empresa, eles estão fazendo o marketing deles, divulgando a marca deles, sem, no mínimo, sem o Corinthians nunca ter recebido nada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Dorival suspenso pelos 2 próximos jogos? E quanto ao Guinegão, já ultrapassou o Yuri Alberto e o Memphis na média de gols. O que vocês acham? Ele já é titular absoluto. E quanto a essa reunião surpreendente entre diretoria do Corinthians, diretoria de marketing e diretoria de negócios da Fatal Model, valores inicialmente foram ditos 40 milhões, de repente agora eu recebo uma informação que foram 10 milhões. O que vocês pensam em relação a isso? Vocês acham que o Corinthians deveria fechar alguma coisa com a empresa? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!